Ora, bem-vindos ao Think Geek PT. Este é o episódio 51, gravado a 2 de julho de 2021. O meu nome é Sérgio Silva. E eu sou José Maria. E esta semana vamos começar aqui pelo lançamento do processador mais recente da Qualcomm para smartphone. Estamos a falar do Snapdragon 888 Plus. Isto é basicamente um incremento da versão 888 que eles já tinham lançado no ano passado. Eles têm feito o lançamento deste Plus têm feito isto já nos últimos 3 versões do processador. E com o 888, mais uma vez voltam a fazer o lançamento desta versão Plus, que traz como melhorias um clock speed superior, que não é nada de significativo. Estamos a falar que a versão normal é 2.95 GHz e esta versão, aliás, é 2.995 GHz e esta versão vai para 3 GHz, ou seja, é aqui um incremento mesmo muito baixo. Peço desculpa, 284 GHz para 3 GHz, assim é que está bem, é cerca de 5% de incremento. 5% de aumento, yeah. Sim. E traz também melhorias na inteligência artificial, na capacidade de trabalhar inteligência artificial, e aqui sim é um incremento substancial, cerca de 20%. Apesar de que esta funcionalidade poderá ser interessante em algumas coisas do smartphone ou do tablet, mas não é algo que o utilizador vai ver a nível de melhoria de desempenho em jogos ou tudo mais. Mas sim, é uma versão nova, como eu disse, já era expectável que isto acontecesse. Eles ainda fizeram aqui falaram aqui também do algum update ao 5G. Como é óbvio, é algo que ainda estamos muito no início, não é? Apesar das operadoras e dos fabricantes de processadores já todos andarem a carregar esta versão do 5G para a frente já há um ano para aí, não é? A tecnologia ainda está muito, muito verde, não é? Ainda estamos há algum tempo de vermos isto massificado como temos atualmente o 4G, que mesmo o 4G ainda não está em todo o lado, não é? Por isso eles falam aqui em 35 operadores que têm suporte para esta melhoria. Sim, do 5G cá em Portugal nem sei como é que está. Eu sei que ainda há bem pouco tempo ainda não existia sequer 5G, apesar das operadoras já estarem a fazer uma promoção a equipamentos com 5G, nomeadamente a nós, e nem sequer rede 5G havia em Portugal. Não sei como é que está agora, se já há alguma coisa nas grandes cidades, se não. Mas pronto, aquilo basicamente estava a ser usado como chavão para vender equipamentos, não é? Que acaba sempre por ter algum resultado. Não sei se queres comentar alguma coisa sobre esta notícia. Isto há de ser usado pelos suspeitos do costume, não é? Fala-se aqui na notícia da Asus, da Honor, da Motorola, Vivo, Xiaomi, que estão todos alinhados para lançar produtos com este chipset na segunda metade deste ano, e pronto, é o normal. Sim, os suspeitos do costume. Um smartphone também já se fala, por acaso não trouxemos essa notícia, é o Galaxy Fold 3, também é expectável que use este processador. Será apresentado agora em agosto, tanto o Fold 3 como o Flip, a versão mais pequenina, dos ecrãs dobráveis da Samsung, e obviamente acredito que para o ano o S22 já trará, eu não sei qual é que vai ser a versão, até porque esta versão 888 isto não segue regra nenhuma, não é? Não sei muito bem, eles criam estes códigos, deve ser um bocado à sorte, não é? Devem escrever muitos números e atiram para cima da cama, e o que ficar em cima da cama é o que eles escolhem, deve ser mais ou menos até há bem assim. pouco tempo a seguir um padrão, não é? Começou por ser o 835, 845, 855, 865. Este não tem padrão nenhum, não é? Mas pronto, não sabemos qual é que será a próxima versão, mas acredito que depois o S22 já trará uma versão diferente desta. Entretanto, a Intel fez mais um tease das suas placas gráficas, a XS HPG DG2, portanto as placas gráficas dedicadas que a Intel se prepara para lançar. Ainda não sabe muito bem quando é que elas estarão cá fora, mas aparentemente está para breve. É um post deles no Twitter mesmo, a falar de um evento
relacionado com um cartão Odisseia que tem a ver precisamente com um evento de developers que está prestes a realizar-se. Entretanto, saíram uns benchmarks desta placa gráfica DG2 que a equiparam a uma GeForce GTX 1050. Portanto, já estamos a ver que não vai sair aqui nenhum portento, não é? Nenhuma topo de gama que vai arrebentar com a Nvidia nem com a AMD. Não, isto é uma coisa para testar as águas, não é? Basicamente não é nada que nos vai espantar muito. Se houver stock, se calhar ajuda algumas pessoas para ter placas de entrada de gama. Se bem que neste momento acho que também já não há muitos problemas de stock, não é? Já começou a normalizar. Mas pronto, vamos ver se a coisa sai cá para fora, se não vai ter muitos problemas de drivers como já tiveram há uns anos atrás, quando tiveram também umas placas gráficas também assim a testar as águas. Vamos ver. Elas são anunciadas, eles têm benchmarks tanto em placas gráficas desktop como mobiles. Portanto, a coisa deve estar mesmo por aí a ser anunciada. Está quase, já falta pouco. Sim, isto já começa um bocado a chatear, não é? Que isto leaks atrás de leaks e agora são eles próprios a fazer alguns teasers disto e começa a ser chato e ainda por cima estamos a verificar que não vai causar grande moça no mercado, não é? Porque isto sendo equiparável a uma GTX 1050, não é? Que é uma gráfica que já tem uns anos, não vai trazer nada de novo. Sim, e ainda por cima ainda por cima, de acordo com aquilo que eu li alguns, ela deve ser fabricada também com recurso às fábricas da TSMC, portanto, opa, não sei. Sim, mas o mercado parece-me que as coisas estão a mudar um bocadinho já. A questão do mercado das placas gráficas começa-se a ver uma abertura e mesmo os preços a começar a baixar. Se calhar a questão dos miners na China tinha mais impacto que o que a gente julgava, se calhar inicialmente, porque visto que eles estão a ser basicamente corridos agora da China, não é? Nota-se que o mercado das gráficas está a ter um fluxo maior e já se começa a ver os preços, mesmo dos modelos mais procurados, aqueles modelos 3070, 3080 da Nvidia e mesmo os 6700 da AMD, começa-se a ver já a preços mais baixos que o que estávamos habituados a ver até então, porque eles só estavam a subir. E curiosamente, também esta semana, isto não foi uma notícia, passou-me apenas um link pelas mãos, que nós até podíamos ter trazido isso, que eu até já falei em off, que há gráficas à venda aí no mercado e pá, quem tiver a comprar estas gráficas e encontre negócios da China, às vezes é preciso ter cuidado, que os miners estão-se a desfazer de muitas destas gráficas e eu posso dizer que vi Nvidias 3070 à venda por 399 euros, que é um preço excepcional, não é? Claro. Só que as gráficas são usadas para mining, e aquilo, pá, obviamente é um mining 24/7 sem parar, não é? Porque aquilo não é brincar, não é? O grande problema daquilo não só é ser de mining, mas como se tem que comprar em bulk, ou seja, tens que comprar 100 gráficas de cada vez. Pá, a minha caixa infelizmente não cabe em 100 gráficas, por isso é que eu não vou comprar. Mas era um investimentozinho de 40 mil euros, isso era... para quem quiser fazer algum dinheiro, consegue fazer dinheiro facilmente com isso, porque pronto, pá, 399 euros é um preço da China, não é? Claro. No fundo, eu acho que depois o preço das gráficas novas nas lojas não é baixa, porque tu, como agora tens esta oferta grande de gráficas da malta que está a deixar de minerar, ou porque deixou de compensar, porque também baixou bastante a cotação das criptomoedas, ou porque essa malta da China que não pode minerar também lá e está-se a desfazer das gráficas. Como é lógico, tens mais oferta, a procura mantém-se mais ou menos a mesma, o preço tem que baixar, não é? Claro. Tem toda a lei lógica, da oferta, não é? Obviamente. Lei da oferta e da procura, não é? Normalíssimo. Mas pronto, é isso. É esperar para ver.
Entretanto, esta semana também tivemos a primeira versão do Windows 11 no Insider Preview, como era expectável, ou seja, quem estiver no Dev Channel, que é aquele canal que recebe mais rapidamente as versões de teste, quem estiver inscrito no Insider Preview com a versão Dev Channel, recebeu esta semana, que foi o meu caso, a primeira versão de teste do Windows 11. Para quem seguiu o podcast e viu a apresentação do Windows 11 que nós fizemos aqui, penso que foi há 2 episódios atrás, a versão que saiu substancialmente diferente daquilo que tinha saído naquela versão leak que nós mostramos aqui no podcast. Nomeadamente, houve muitas coisas que estavam otimizadas, por exemplo, quase todas as janelas agora têm cantos arredondados, ao contrário daquilo que foi mostrado na versão leak. Os settings do Windows, que na versão leak eram basicamente os do Windows 10, não havia diferença nenhuma, agora são completamente diferentes, são completamente redesenhados. Pode depois está mais polido, aquela questão dos widgets agora já tem um fundo, que eu até na altura tinha falado na versão leak, que não achava que aquilo estava bem, que faltava ali qualquer coisa, pronto, eles agora já têm um fundo. Obviamente está mais otimizado, ainda não é a versão final, longe disso, não é? Ainda vamos ter aqui muitos testes, mas nota-se que é uma versão já muito mais polida, já é algo muito mais avançado, já mais distante daquilo que era o Windows 10, não é? Relativamente à outra versão. Eu até estou a mostrar aqui em stream, se estiverem a ver, por exemplo, isto será o novo ecrã dos settings do Windows agora no Windows 11, ou seja, uma apresentação completamente diferente daquilo que estávamos habituados no Windows 10, e para mim mais interessante. Mesmo a barra, por exemplo, a barra de tarefas em baixo também está diferente, está mais curtinha, acho que está bem mais interessante que o que tínhamos naquela versão leak. E já agora, também para quem quiser opinião pessoal, acho que está muito estável, mesmo para quem quiser usar Daily Drive, como eu faço, não é? Na minha máquina que estou neste momento a gravar o podcast, eu estou a usar já a versão Windows 11, e com esta versão desta semana, para já não notei problema nenhum, a não ser tentar arrancar com o Windows em Safe Mode, e aí tive problemas, porque aquilo dava um erro no Explorer.exe que eu não consegui resolver, mas pronto, isso também poucas são as pessoas que necessitam de arrancar em Safe Mode para o Windows, não é? Foi um caso muito específico. Mas tudo o resto, para já, tudo funciona como no Windows 10, não tive grandes problemas a usar esta versão. Agora a parte tem que dizer que isso é o Windows 10 com uma skin diferente, só para pegar com eles. Mas não vou dizer isso. Não, assim, acaba por ser, não é? Porque muitas das coisas visuais é que alteraram, porque por trás, eu não sei, mas não me parece que haja assim grandes novidades que faça ser uma versão completamente nova. Mas sim. É o que é. Entretanto, houve, como sempre, quando há assim este tipo de lançamentos de software ou de sistemas operativos, há sempre uns artistas que querem sempre levar isto mais além e tentar fazer correr as coisas em máquinas para as quais inicialmente a coisa não estava propriamente prevista. E então temos aqui uma notícia que nos fala de utilizadores que já conseguiram pôr o Windows 11, que ainda nem sequer foi lançado, portanto esta a preview, em máquinas como, por exemplo, o Raspberry Pi 4 de 4 GB, e eu fiquei espantado, um telemóvel, um Lumia 950 XL, que é só uma coisa que tem 6 anos, e quando estamos a falar de pôr o Windows 11 a correr, é o Windows 11 com um desktop, ou seja, é a interface gráfica completa a funcionar. Claro que a performance não é nada do outro mundo, mas só o facto de conseguirem pôr isto a correr a mim espantou-me, porque eles no fundo foram buscar a versão, portanto a Microsoft lança uma versão de ARM64 já do Windows, isto está num repositório onde é possível descarregar as versões do Windows, e basicamente fizeram para lá umas modificações que permitisse correr de uma forma nativa, entre aspas, nestes aparelhos. E o resultado, pronto, apesar de não ser nada de extraordinário em termos de performance, não são propriamente máquinas muito rápidas, mas apesar de tudo é muito aceitável, tendo em conta a capacidade que as máquinas têm de correr
Acho que por acaso a coisa até funciona muito bem. Não é utilizável, isto é mais uma prova de conceito, não é? É mais uma... Eu consegui fazer isto, não é? Mais uma afirmação de alguém que consegue fazer isto, não propriamente para usar no dia a dia, mas é engraçado. No Raspberry Pi 4 eu até admito que se calhar aquilo não é normalmente uma máquina normal, não é? Não é um desktop, apesar de ser muito rápido o desktop, o Raspberry Pi 4, comparando com os Raspberries anteriores, não é? E portanto aquilo até, daquilo que vi, até nem está assim tão lento quanto isso, e portanto aquilo até é usável para um utilizador que seja mais relaxado e que tenha mais tempo. Mas pronto, não passa de uma curiosidade e de alguém a testar as suas Sim, mas capacidades. mesmo no smartphone, no Lumia, eu estou aqui a mostrar em stream, até porque eles têm um vídeo, Sim, sim, sim. eles a usar pronto, no telefone, não é? Pá, obviamente isto é lento, não é? Fazer as coisas, mas não é aquele lento de desesperar, que não dá para Não, usar. não dá. Até funciona bem melhor do que o que eu esperava. Por exemplo, o rodar do telefone, do ecrã funciona, por exemplo, que era uma coisa que eu Sim. esperava que E não mesmo a funcionasse. interação e o scroll e tudo funciona muito bem. Tendo em conta que é um É, telemóvel com 6 anos, eu diria que a performance disto é pouco pior que um computador normal de há 5 ou 6 anos com um disco duro. Em que tu carregavas sim, num sim. ícone e também demorava às vezes 20 ou 30 segundos a fazer qualquer coisa, não é? Pronto. Sim, sim. Um computador antigo Tá que muito tivesse muito, interessante. E estamos a muito falar de uma empancado. versão de testes da primeira Sim, sim, versão, ou seja, que provavelmente exatamente. não está ainda 100% otimizada, não é? Ainda tem aqui muito que melhorar. Não é? E isto prova duas coisas. Primeiro, que há malucos que conseguem fazer tudo, não é? Mas segundo, e Há também se malucos é calhar com para mim, muito tempo. também, mas eu acho que principalmente, pelo menos para mim, aquilo que eu acho que se tira daqui é que a versão ARM do Windows, porque isto foi descarregado do repositório da Microsoft, é um site que é, que é o pdump, que é onde tem estas versões do Windows. O próprio Windows para a ARM já está muito otimizado, está muito fluido, não é? Para ser capaz Sim, de sim. correr num telemóvel que é muito antigo, desta forma, não são os developers, não é? Estes maluquinhos, entre aspas, não é? Que conseguiram otimizar esta coisa. Isto já vem Não, da não, Microsoft não. assim, eles só fizeram os hacks para conseguirem pôr isto a correr. Portanto, isto mostra muito da capacidade que a Microsoft teve de otimizar a coisa para os ARM, né? Para os processadores ARM. Sim, sim, é E verdade. acho que de facto a mim impressionou-me pela capacidade, pela capacidade, pela resposta, por ser assim uma coisa que está com uma performance muito razoável. Está muito interessante, sim, senhor. Entretanto, a Microsoft também esteve na baila esta semana, porque ao que parece aprovaram uma driver no sistema deles, não é? No sistema do update de drivers do Windows, que trazia malware dentro dessa driver, ou seja, aquilo na realidade trazia um rootkit que apoderava-se do tráfego de internet do computador e redirecionava para um IP na China, provavelmente para roubar dados dos utilizadores, não é? E ainda por cima se conseguia mascarar no sistema porque instalava um certificado que garantia com que ele não fosse detectado por softwares de antivírus e de malware e tudo mais. Entretanto, isso foi detectado por uma empresa que foi a G-Data, que já notificou a Microsoft e a Microsoft já bloqueou este Esse driver driver. de poder ser mais instalado através do Windows Update. Mas acho incrível é como é que isto chega a esta fase, ou seja, como é que um driver consegue entrar assim. Já agora o driver chamava-se NetFilter, ou seja, é algo assim muito genérico, não é? Não especifica nada. Qualquer pessoa menos atenta, e se calhar até uma pessoa mais atenta, mesmo que olhasse para isto, não desconfiava de grande coisa, né, com este nome. E normalmente quando está assinado digitalmente pela A gente Microsoft, acredita que, a gente ok, acredita que vai estar. isto, exatamente, que não era o caso, não é? Que não estávamos seguros, não é? Mas pronto, isto já está resolvido, agora está um processo interno da Microsoft para descobrir como é que isto chegou
passou todas as barreiras ou supostas barreiras de segurança e conseguiu chegar ao consumidor final através de um canal oficial, não é? Tido Opa, como seguro, não é? isto não é caso único, não é? Tu também tens aplicações, por exemplo, na App Store, na Play Store da Google, que também têm malware e que volta também são bloqueadas pela Google. Porque Sim, eu também admito que verificar as aplicações todas ou verificar os drivers todos também não deve ser tarefa fácil, até porque, quer dizer, tu não vais estar a verificar o código-fonte das aplicações, até porque admito que não seja disponibilizado, senão a Microsoft copiava tudo. E portanto eles têm que se limitar, digo eu, sem saber como é que isto faz, limitam-se se calhar a observar o comportamento do driver ou da aplicação e ver se não há aí nada de estranho que esteja a ocorrer, não é? Aqui neste caso havia, e admito que tenha sido falha na coisa, não é? No processo de qualidade. Mas não é fácil, não é? Até porque esta malta cada vez mais embreda por processos manhosos de camuflagem sim. das suas verdadeiras intenções, não é? E por cada gajo da Microsoft a tentar bloquear isto, se calhar tens 10 ou 20 ou 30 ou 100 a tentar A dar a volta tentar ao sistema, não é? contornar, exatamente. Pá, é Sim, mas sempre isso é e sempre complicado. será assim. Agora, É, obviamente, é. eles têm que ter cuidado que assim, isto passando assim para o utilizador final, porque isto basicamente quase nem precisas ter interação do utilizador, porque isto é atualizado através do Windows Sim, Update, sim, sim. aquilo é instalado e avança, não é? Eu Pá, admito, sem saber muito bem o que será este NetFilter, admito que tu primeiro, isto seja um driver, mas primeiro tenhas que instalar qualquer coisa, não é? Porque tu não instalas um driver NetFilter. Um driver normalmente é o software que te permite utilizar um determinado hardware. ou, ou te instala um hardware virtual no computador para tu poderes fazer qualquer coisa, não é? E uma coisa tipo Sim, NetFilter. Eu lembro que havia uma aplicação, nem sei se é a mesma coisa, havia uma aplicação que te permitia filtrar de facto o tráfego que tu tinhas na internet, limitar algumas aplicações, reduzir a largura de banda de algumas aplicações, ou cortar-lhes, fazer tipo firewall, perfilar a tua largura de banda para conseguires, imagina, dar mais largura de banda, por exemplo, ao OBS, ou ao Skype, ou ao Teams, ou seja, o que for para teres o vídeo correr bem, e limitares, por exemplo, ao YouTube, ou limitares a outra coisa qualquer. Portanto, não sei se é isto, e normalmente esses softwares funcionam instalando um driver imagina, de uma placa de rede virtual que precisa de um driver. Portanto, eu admito que para precisares deste driver NetFilter, terias provavelmente que ter que instalar uma aplicação, não sei se também seria NetFilter ou outra coisa qualquer, que sim. precisaria desse driver, não é? Portanto, este driver não é instalado se tu tiveres o teu computador normal, não é o driver da tua Sim, placa sim, sim. gráfica, não é o driver da placa de áudio, não é? Portanto, é preciso instalar qualquer coisa. Agora, Sim, isto era um se está no software de repositório deles, monitorização de rede. pois. E eu tinha a driver assinada pela Microsoft. Pois, é isso, é isso. É. O problema é esse, é que se está no repositório deles, eles deviam ter algum cuidado, porque a gente confia normalmente, não é? Sim, sim. Sim, mas nem estava no repositório deles, por aquilo que eu estou aqui a ver, eu estava a ver aqui outra fonte, isto não Hum, estava no repositório deles, a driver tinha sido assinada pela Microsoft, porque quando ok, tu instalas um software e ele ok. vai tentar instalar uma driver que não seja assinada pela Microsoft, ele dá-te aquela mensagem a dizer Sim, sim, atenção, sim, sim. cuidado, isto não é Sim, assinado, quer mesmo, pronto. E quando é assinado ele nem te pergunta nada, porque tu fazes instalar e ele instala tudo, não é? sim. E era o caso deste software, ou seja, isto era um software de monitorização de rede que tu instalavas e ele instalava esta driver junto com esse software e esta driver não era necessária para o software, apenas estava lá para poder filtrar, pronto, fazer aquilo que eu disse, não é? Reencaminhar o tráfego para um IP na China. Um, ou seja, Já aqui sabe eles para quê? foram. Pois, isso sabe-se, não é? Era para sacar dados de pessoas, isso era quase certo, de certeza que não era para dar nada a ninguém, não é? Ah, mas pronto, opá, é sempre um risco que se corre, não é? Isso já se sabe, instalar software, assinado ou não, é sempre um risco que se corre. Claro. Entretanto, a Tesla chamou, recolheu, entre aspas, entre muitas aspas, porque de facto não recolheu nada, quase 300 mil veículos de modelo 3 e de modelo Y, feitos na China, devido a um problema no software relacionado com a condução assistida. Eles chamam-lhe um recall, em inglês. Eu estava aqui a tentar aportuguesar a coisa, É mas uma é difícil. chamada à base.
é uma chamada à base. Normalmente é uma recolha, mas não é recolha, porque quando os carros às vezes têm problemas, sei lá, por exemplo, na suspensão ou no motor ou qualquer coisa, há muitas vezes a gente recebe uma cartinha em casa a dizer é favor vir ao concessionário para a gente trocar a peça porque a peça tem defeito. E Exatamente. isso, as marcas fazem isso regularmente. Neste caso, como é só de software, este update de software é feito on the air, ou seja, é feito remotamente, é feito só por um update de software, não é preciso ir ao concessionário ou à oficina com o carro. No entanto, é um problema de software que ocorre em carros que são feitos na China. Também não percebo muito bem porque é que é só nos carros que são feitos na China, mas é só nos carros feitos na China. Se calhar tem a ver com algum componente que tem para lá algum stress, mas o problema é que portanto, a condução assistida pode ser ativada pelo condutor acidentalmente, o que causa uma aceleração muito súbita, portanto imprevista, e que pode provocar algum acidente, já que o carro acelera de forma, pronto, uma forma quase como de surpresa e surpreendendo o Sim, condutor e, portanto, causar acidentes. eu parece-me aqui pela notícia que isto será um software específico para o ser usado na China. Porque eles falam aqui que são 249.855 carros feitos na China do Model 3 e do Model Sim. I, não é? E Sim. 35.665 importados do Model 3. Ou seja, que foram Sim. fabricados fora da China, mas provavelmente chegam lá e levam o update de software de lá, específico para lá. Por algum motivo eles têm um software diferente e o software tinha este bug pronto, que criou este problema, não é? Não Pois. parece que seja em todo o mundo, isto parece-me que é mesmo um update só para a China. Apesar que me parecem muitos carros vendidos na China, 300, eles também são muitos, não é? Mas Também são muitos milhões, não é? 300 Pá, mil Teslas, são muitos Teslas a ser vendidos na China, mas sim, é possível, não é? Tesla já tem uns anos no mercado, não é? eu sei que eles agora estão a fabricar o modelo 3 e o modelo Y na China, em Xangai. Agora, não sei exatamente se isto é uma recolha global. Pois De não facto, nesta especifica a notícia que nós temos notícia. aqui da CNBC aqui não diz. Eu tenho ideia de ter visto que era global, noutra notícia qualquer, mas como também não tenho aqui, também não vou estar a atravessar-me, porque já não me recordo. Mas pronto, quer dizer, isto em termos de relevância não é muito, isto é um update, como eles fazem update normalíssimos, não é? Aliás, eles estão sempre a fazer update aos carros, é uma das grandes vantagens dos Teslas, é que em termos de Sim, software sim. aquilo é sempre beta. Eles estão E é sempre a over the atualizar air, não aquilo. é? Aquilo é É. over the air, eles nem precisam de ir a... É que tu, por exemplo, tu tens como já aconteceu, por exemplo, comigo, não é? A minha mulher tem um Renault Clio e Uhum. aquilo tem que nada tem a ver com estes da Tesla. Aquilo é um computador de bordo muito básico, tem um ecrãzinho touch, mas uma coisa muito básica. E quando Uhum. saiu o modelo Restyle, que é este último modelo agora do Renault Clio, o ecrã é o mesmo, mas o software já é mais porreiro. Pois. E quando nós fomos lá fazer a revisão, eu disse lá aos indivíduos: olha, façam um upgrade da versão. E para fazer o upgrade tem que pagar. E eu disse: mas porquê é que eu tenho que pagar? Quer dizer, tem uma coisa desatualizada que vocês já melhoraram e eu não posso ter essa versão. Isto é software, quer dizer, eles gastam zero, não é? Aquilo é ligar uma ficha e instalar, Claro, não é? claro. E nisto sim, nisto a Tesla teve uma abordagem inteligente e eu acredito que de futuro todos vão passar a ser assim, não é? Isto é aquela mentalidade retrógrada, não é? De que, ok, compraste o carro assim, vais morrer com ele assim, não é? Sabes que a questão muitas das vezes, em alguns carros, não estou a dizer que seja o caso do teu cliente, mas em alguns carros o problema é mesmo que o hardware não é exatamente o mesmo. Sim, Eu mas tenho. repara, eu não estou a ver aquilo que seja muito diferente. Obviamente, se tiveres Sim, 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 uma sim. geração diferente, agora dos últimos anos, o hardware que vem nestes carros com computador de bordo, que tem um ecrã, aquilo o Sim, hardware deve sim. ser muito similar de uns anos para os outros. É Agora, muito semelhante, obviamente, mas não é igual. Mas não é igual. Eu vou dar um exemplo e é parecido. Quer dizer, a casa-mãe é a mesma. Eu tenho um Dacia Duster. E o software que tenho no autorrádio, pronto, é um software, aquilo é escuro, eu até não desgosto.
mas as versões mais recentes têm um software que é diferente, pronto, tem mais corzinhas, é ligeiramente diferente, e tem uma coisa engraçada que eu tenho pena que eu não tenha, que é a indicação da temperatura exterior no ecrã, aqui dá um display touch, que tem no meio Sim. do painel, no centro, e tenho pena que não tenha lá a indicação da temperatura, porque tenho no computador de bordo, portanto no meu tabulia tem lá, mas tenho que carregar no botão no computador de bordo para passar as várias funções para me aparecer a temperatura. E eu gostava que a temperatura aparecesse, porque, quer dizer, nos modelos novos a temperatura aparece Sim. na zona do No rádio. ecrã principal. Exatamente. Não dá. E apesar do software serem tudo igual, tu olhas para os menus e dizes, pá, isto é a mesma coisa, não vês grandes diferenças. Mas na altura andei mesmo a investigar e, de facto, a ligação elétrica na parte de trás tem lá uma sonda que entra com a temperatura e que não sei o quê. E mesmo o próprio ecrã tem, imagina, mais 20 pixels de largura, o que quer dizer que, como aquilo é tudo programado, uma que Sim, não são sim. processadores São normais, são embedded. microcontroladores. São microcontroladores e aquilo é programado quase pixel a pixel, é uma coisa assim um bocado arcaica, é quase como programar um Arduino. E na altura eu lembro que aquela diferença de pixels fazia com que não desse para aplicar o mesmo software de um Mas modelo lá para está. o outro. É pensamento retrógrado. Eles fazem isso de É, propósito para não dar, que é para que a versão a seguir já tenha ali é mais isso, 10 é pixels, que é para isso, tu te sentires tentado a trocar pela versão nova, porque é aquela isso, já é tem isso, é uma isso, funcionalidade é isso. qualquer. E estes gajos da Tesla, compras um Model S, por exemplo, com 5 ou 6 anos já, e a versão de software é a última igual ao modelo atual, que é o Se que bem tem que eles têm. lógica. Sim, e se bem que eles nesse aspecto de software, acho que sim, acho que trouxeram a mentalidade daquilo que é É hoje em informática. dia, sim, normal na informática, não é? Tu teres os updates over the air, portanto, normais, não é? O Chrome atualiza-se automaticamente, o Windows atualiza-se automaticamente, o Android atualiza-se automaticamente e tu nem pensas no assunto, quer dizer, não vais pagar por isso, não precisas de ter, a não ser que seja uma mudança grande, não é? De uma versão para a outra, mas tu não precisas de Sim. pagar nada, nem precisas de comprar um telemóvel novo para teres uma versão nova do Android. Ao fim de 2 ou 3 precisas, porque não é mais suportado. Mas habituámos-nos a essas atualizações permanentes do software. E infelizmente nos carros não é assim, não é? Aliás, tu tens, por exemplo, o GPS em que o mapa fica obsoleto e tu tens de pagar 100 € para teres um mapa atualizado. Resumindo e concluindo, deixas de usar o GPS do carro, É o passas que a eu usar o digo, telemóvel, é mentalidade retrógrada, quer dizer, não é? Pois. não tem lógica nenhuma, não é? Que é para te causar esse cansaço, dizer, pronto, vou comprar um carro novo que vai ter isto tudo e mais alguma coisa. E depois acabas por. Sim, mas nessa Pronto, questão nesse do aspecto a GPS Tesla. nem é isso, é poderem-te sacar mais algum. Não é? Sim, Porque eles sim, sim, vão-te sim. vender o mapa atualizado e vão-te sacar mais algum. Tudo bem que na questão do GPS tu até podes alegar comigo, ok, aquilo tem um custo. Atualizar o Sim, software tem um sim, custo, não é? Porque sim. não são eles que fazem o mapeamento das ruas, ou seja, eles pagam a uma Não, empresa eles qualquer para compram o todos mapa, os anos claro. fazerem aquele update. E isso custa-lhes dinheiro e obviamente os clientes que queiram ter isso atualizado devem pagar e aí até compreendo. Agora, quando eu digo o software mesmo do carro, do computador de bordo, onde tem as funções de ar-condicionado, onde tem as funções que... Sim, E eles sim. melhoram de umas versões para as outras, isso é normal com o software, ou seja, existem melhoramentos no software e depois esse benefício que eles criaram no software não é passado a todos os clientes. É só quem Sim, sim. comprar a partir daquela altura o equipamento. Ou o equipamento, neste caso o veículo, não é? Que eu acho que não tem lógica. E a Tesla veio mudar um bocado isso e eu acredito que já haja muitos modelos atuais, nomeadamente estes carros elétricos agora mais atuais, que já venham formatados dessa forma, ou seja, vão receber updates com mais regularidade. Isto quase como tu deste o exemplo dos Androids, eu também posso dar o exemplo dos Androids, não é? Tu há 7 anos atrás compravas um Android e ele basicamente morria com a versão que vinha. Hoje Sim, em dia isso é quase impensável, não é? Tu, pelo menos sim, uma sim, versão sim. ou duas tens sempre de update, mesmo que seja de uma marca menos conhecida, não é? Sim, sim. Ou seja, a mentalidade tem que mudar e quem ganha com isso obviamente é o cliente final, que acho que tem toda a lógica em acontecer assim, não é? Claro. Avançando então para a próxima notícia,
trazemos aqui uma notícia da NVIDIA, em específico do DLSS. Isto não é novidade, DLSS, para quem anda um bocado neste mercado já sabe o que é, não é? É aquela tecnologia que a NVIDIA implementou, que permite obter um ganho a nível de performance sem perder grande qualidade visual nos jogos, não é? Aquilo faz um cálculo, ou seja, estamos a jogar, por exemplo, a 2K e ele na realidade está a pedir à placa gráfica uma resolução inferior, por exemplo 720p ou 1080p, e depois internamente, através da inteligência artificial, ele está a replicar os pixels à volta para conseguir ter uma resolução similar aos 2K. E com isto, a gráfica, como está a processar uma resolução inferior, consegue ter uma performance substancialmente maior que o que tinha a correr nativamente os 2K. E desta vez a notícia é de que isto chegou ao Linux, o que é muito interessante, não é? Visto que o Linux para gaming ainda não é propriamente a melhor ferramenta, e tirando a Steam, eu não me recordo de grandes players no mercado que suportem o Linux a nível de jogos, não é? A Steam sei que o faz já há algum tempo. Não sei se tem tido sucesso ou não, mas sei que já o faz há algum tempo. E a NVIDIA também sempre tentou manter as drivers atualizadas, mas eram sempre drivers que ficavam um bocado aquém daquilo que aparecia na versão do Windows, não é? Tanto é que a performance das placas gráficas, por exemplo, em Linux, era sempre um bocado mais reduzida do que era em Windows nos jogos, não é? E agora a Microsoft implementou o DLSS também para Linux, e ao que parece aquilo faz maravilhas, não é? Como já faz também na versão do Windows, não é? Estamos a falar às vezes de incrementos, como eles falam aqui na notícia, de 20 a 30 FPS, que é significativo, não é? É a diferença entre termos, por exemplo, 60 FPS e temos 80, por exemplo, que é muito bom, não é? No seguimento desta notícia também do DLSS em Linux, é que para Windows recentemente foi lançada a versão 2.2 do DLSS, que tem vindo a ter melhorias e até, penso eu, significativas, que tem tido um incremento não só de performance, mas de qualidade de imagem, ou seja, o software está cada vez a ficar mais inteligente e a conseguir trabalhar melhor a imagem para se notar menos e conseguir mais ganhos de performance. Agora o que apareceu foi a versão 2.2.9 no motor de jogo do Unreal Engine 5, que foi o motor de jogo que saiu agora há pouco tempo. Ou seja, já vem nativamente o DLSS implementado nesse motor de jogo, o que vai garantir de que todos os jogos que possam estar a ser desenvolvidos em cima desse motor de jogo facilmente tenham essa funcionalidade, não é? Porque aquilo já está embebido no motor de jogo. E também agora, muito recentemente, a versão 2.2.10 foi descoberta até por um utilizador do Reddit no último update do Rust, que é um jogo de survival para Windows, que também traz algumas melhorias, nomeadamente a nível do ghosting, que é o que eles chamam, porque o que acabava por acontecer, e assim de uma forma muito breve, era que quando se reduzia a qualidade visual, porque o DLSS permite escolher o modo qualidade ou o modo performance. Obviamente o modo performance é aquele que vai trazer mais FPS, mas também vai degradar mais a imagem. E nesse modo performance havia muitas situações e muitos jogos em que se via um ghosting, ou seja, algo que, por exemplo, deveria de ser um ponto no ecrã, por exemplo, no ar, passava a ser uma linha, porque aquilo acabava por criar um arrastamento, não é? E esta versão 2.2.10 supostamente já traz essa correção. Aliás, a partir da versão 2.2 já traz essa correção, em que na versão de performance deixa de haver esse ghosting, esse tal arrastamento dos pixels e criar glitches visuais, não é? no jogo, o que me parece bastante interessante. E é uma das funcionalidades que acho que dá muito jeito, não é? Para quem joga. É super interessante. Olha, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque fiquei curioso e fui investigar a utilização do Steam em Linux, por causa daquilo que estávamos a falar um bocadinho do DLSS em Linux. Sim. E a percentagem de Steam em Linux é de 0,89%, nem sequer chega a 1%. É muito pouco. Sempre foi, até porque
tudo o resto, né? Quem é um jogador e quer um computador para jogar, não existe só o Steam, infelizmente, existem muitas plataformas hoje em dia onde tu tens os jogos. Por exemplo, eu tenho, sei lá, tipo Steam, eu devo ter para aí 8 aplicações neste momento instaladas. Porque a Ubisoft lança uma aplicação dessas, a Epic lança uma aplicação dessas, sei lá, todos eles, Electronic Arts também tem uma aplicação, quer dizer, e acaba por ser complicado para quem é jogador, está focado apenas numa dessas lojas, não é? Que acabam por ser lojas, como é a Steam. A Steam se calhar é aquela que é mais abrangente porque não está ligada a nenhuma desenvolvedora, não é? Não está ligada a nenhuma empresa de jogos, tem vários lá, enquanto que as outras estão mais ligadas àquilo que elas próprias desenvolvem, não é? Mas mesmo assim não tem tudo, não é? Quer dizer, tem e não tem. A Steam não é a empresa que desenvolveu o Half-Life. Sim, mas estamos a falar que a Steam tem milhões de jogos lá de sim, outras empresas, não é? Enquanto que tu vais, apesar que isso agora está a mudar um bocado e tu vais, por exemplo, para a Epic, e a Epic também tem muitos jogos que não foram eles que desenvolveram, mas está focada muito nos jogos que eles desenvolvem, percebes? Com o motor Unreal, não é? Exatamente. Agora, a Steam não tem... Tem de tudo, sim. Tem muitos jogos lá. Deve ser a aplicação que mais jogos tem. E é interessante porque eles sempre deram algum suporte ao Linux, mesmo o foco do Linux, né, que é o óbvio, não é o gaming, não é? E pronto, e vê-se depois empresas como a Nvidia, que também tem dado alguma coisa a este mundo do Linux, porque eu já no passado, quando usei Linux, sei lá, há uns anos valentes, andávamos nós na faculdade, logo nos inícios eu usava Linux, usava até a versão Mint na altura, e tu podias instalar a placa gráfica da Nvidia, aquilo tinha um aplicativo que corria, à semelhança daquilo que é feito no Windows, não é? Sim. Corrias e aquilo tinha um control panel, tinha tudo, não era tão extensivo como era, por exemplo, na versão Windows, o control panel, mas tinha muitas funcionalidades já trazidas para o Linux. Eles fazem drivers nativos proprietários para Linux. Exatamente, e é um acompanhamento bastante interessante. Agora, obviamente, não é o mercado principal do Linux, não é atrair gaming, não é? É outro tipo de clientela, digamos assim, não é? Sim. Não, mas pronto, achei só a piada ter ido buscar. É aquele senhor gordo que está na garagem, cheio de batatas fritas, à volta do teclado. Não sejas assim preconceituoso, pá. Eu não sou preconceituoso, mas se vires tipo... Quando se vê o geek que usa Linux, normalmente é sempre um gordo com uma t-shirt suja a ver-se o umbigo, tipo... com uma cadeira toda empenada, cheia de latas de Coca-Cola vazias ou outra coisa qualquer, e aquilo tudo cheio de comida à volta. Não me lembro de seres assim quando andavas na faculdade, pá. Não, o comum, eu disse o comum, há Eu sempre sei, estou a brincar. E eu sei que também usas Linux, por isso, e também não volta és assim. Volta assim, mas eu é principalmente em servidores e nos PIs, aí é claramente uso Linux, depois uso Linux dentro do Windows, porque nunca consegui escapar à tirania das aplicações exclusivas para o Windows, apesar de ter instalado Linux várias vezes, mas nunca consegui manter o Linux como o meu sistema operativo diário do dia-a-dia. Mais do que 15 dias, 3 semanas, depois acabo sempre por precisar de qualquer coisa que não tenho, que só tenho no Windows. Hoje em dia já mudou bastante também. Sim, mas mesmo assim é complicado. Mas não é fácil. Eu recordo-me disso da faculdade, e um bocadinho à parte. Eu, quando entrei para a faculdade, eu usava Linux no meu computador e tinha um Mac da empresa. Não sei se tu te recordas dessa altura. Sim, lembro. E eu na altura disse assim, não vou instalar o Windows no meu computador, o Linux tem que dar para eu fazer tudo aqui na faculdade. E cheguei a um ponto que fui obrigado a instalar o Windows, porque não havia hipótese. Não é? Tinhas que meter o SQL Server, já foste. Pum. Exatamente, ou o Visual Studio, esquece. Tipo, mas hoje em dia, e por isso é que eu digo, hoje em dia tu já tens o SQL Server em Linux, que já corre, até tens Dockers para te correr isso. O próprio Visual Studio já te corre também em Linux. Mas não é a mesma coisa. Não é como correr nativamente.
Não é, mas já tens, Antigamente não tinhas de todo, hoje em dia Sim, já sim, é, começa a haver soluções, é, obviamente, não é? já é esse Para tipo de aquelas soluções. resistentes do Linux, cada vez há mais soluções, sem dúvida, não É. é? É interessante, não é? Mas pronto, estamos aqui a divagar um bocadinho, voltando um bocadinho à questão da Nvidia, a próxima notícia que nós trazemos aqui até se baseia um bocadinho naquilo que tu estavas a falar, hum, que era a questão do upscale, não é? De terem os algoritmos de fazer upscale, ou seja, quando tens uma resolução baixa para uma resolução alta, eles são muito bons nisso. E eu lembro-me de ver a primeira vez a falar de tecnologia da Nvidia para fazer isso, foi precisamente na Shield TV, que eram umas boxes com Android TV que eram fantásticas na altura nas reviews que eu vi, E ainda quando a são. malta tinha conteúdo de baixa resolução e que faziam um upscale para Full HD ou para 4K de uma forma muito boa. Ias dizer qualquer coisa, desculpa. Não, estava a dizer que ainda são, disseste que eram boas Ainda Android TVs sim, e ainda sim, sim, são, não é? sim. Porque Ainda são, ainda atualmente são, ainda não são. houve nada assim muito Não, excepcional. não, E já ainda agora são só um à excelentes. parte relativamente a isso do upscale. Isso houve uma altura que era moda, né? Todas as televisões Sim. tinham logo o chavão e upscale de 1080p para 4K ou de 720p para 1080p, mas isso desapareceu entretanto. Porque Hoje em isso dia não normalmente se ouve acontece. falar Não, em porque isso nada normalmente disso. acontece quando tu tens a tecnologia nova, mas o conteúdo ainda não está lá. Ou seja, a televisão suporta 4K, mas ainda não tens conteúdo suficiente para poderes usufruir daquilo Mas que é o que compraste. acontece hoje em dia. Tu hoje em dia já tens Tu alguns hoje streams em em dia, 4K, são poucos, mas já tens, não é? sim, Já tudo tens. bem, mas tu, por exemplo, aqui em Portugal, a minha televisão é 4K e não é nada de outro mundo, e grande parte das Uhum. televisões de grande dimensão que vês à venda são Já são 4K. 4K. Sim. E no entanto, a maior parte das pessoas vêem televisão normal e muitas destas transmissões nem 720p são. Sim, admito que sim. Mas tu hoje, por Percebes? exemplo, se fores ver os serviços de streaming, se fores ver o YouTube, se fores ver, Sim, sei lá, aí é diferente. Aí é não é? diferente. Mas Agora, vê a televisão, televisão normal. Vê a sim, televisão. Há canais, por exemplo, para quem tiver aquelas boxes com não sei quantos canais, há canais que se tu estiveres a mudar vais notar uma melhoria sim, substancial na qualidade da imagem, porque já são sim, 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 720p, já são até 1080p sim, sim, e já há um ou outro canal 4K, muitas vezes é canais de demonstração de imagem, não é? Para dizer, aí temos um canal 4K e aquilo na realidade não serve para nada. Mas a maior parte dos canais nem 720p são. E esse upscaling que era promovido na altura era precisamente para esse tipo de transmissão. Pá, se aquilo realmente era útil e benéfico e interessante, isso já são outros 500, não é? Mas é engraçado que isso desapareceu, não é? Deixou de se ouvir falar nisso, do upscaling de sim, imagem e das sim, sim, televisões sim. terem essa funcionalidade. Aliás, eu nem sei, a minha televisão tem para aí, sei lá, 2 anos, 3 anos, eu nem sei se a minha tem isso, para tu veres. Pois. Não, opa, mas nesta questão da Shield TV da Nvidia, eu lembro, até, pá, não sei se foi no Linus Tech Tips que cheguei a ver uma review em que o gajo de facto dizia que era fantástico. Porque na questão de media centers, e muitas destas boxes são para fazer, quer dizer, são para fazer stream, mas também são para aceder aos conteúdos que a gente já tem. Eh, e tu, por exemplo, para veres um DVD, que foi uma atividade que eu até ainda há umas semanas fiz e de facto fiquei chocado. Vês um DVD numa televisão, que a minha nem sequer é 4K, é Full HD, mas ver um DVD, nós hoje em dia já estamos habituados a ter mais qualidade. O DVD é bom, mas já fica Sim, já muito, já vês notas, ali muito pixels, já vês ali sim, muita, já notas que aquilo fica tudo cheira um bocado muito, mal, sim. muito blur, não é? Está tudo muito desfocado. É normal, Eh, a evolução é mesmo assim, não é? Porque Exato, exato. E lembro-me de ver nessa review do Linus Tech Tips, eles estavam a dizer muito bem destas boxes da Nvidia, precisamente por causa disso, porque quem tinha conteúdo, pá, mesmo, nem é, às vezes nem é tanto os filmes, não é? Mesmo filmes que tu fizeste, não é? Imagina, tu fizeste um filme da tua filha, ou seja lá do que for, de um familiar qualquer, com um telemóvel antigo, ou com uma câmara ainda de filmar antiga, não é? E sim, entretanto queres ver na tua televisão nova, pá, aquilo vai estar horrível, não é? E eles, através de algoritmos de inteligência artificial, conseguem de facto melhorar de forma significativa a qualidade da imagem. E portanto são muito boas. E também se paga muito por elas, custam entre 150 a 200 euros cada uma destas boxes. E a notícia que nós trouxemos para aqui, que
quer dizer, não é assim nada de muito escandaloso, mas que a mim também me revolta um bocadinho esta tendência, é que a malta que tem estas Shield TV, que foram caras, estão chateadas porque começaram a ter anúncios no Android TV neste último update que receberam nos seus aparelhos. Isto aparentemente não é a Nvidia que está a forçar os anúncios, até porque o Chromecast com Google TV, portanto da própria Google, também tem anúncios, ou pelo menos também tem banners, imagens com banners que vêm mesmo no firmware da própria Google, que não chama anúncios, chama só recomendações. Mas isto não deixa de ser chato quando tu compras um aparelho, e é uma tendência que eu sinceramente percebo quando os aparelhos são baratos e têm que ser subsidiados, entre aspas, com publicidade. Agora, quando são aparelhos que são caros, normalmente tu presumes que vais estar livre de publicidade porque já pagaste bom dinheiro por ele. Não é uma coisa que tu pagaste 40 euros ou 20 euros, como eu paguei, por exemplo, pela minha Mi TV Stick, que paguei 29 euros. E pá, se me parecer lá uma publicidade, eu até percebo, não é? Porque foi relativamente barato e admito que eles subsidiem com um bocado de publicidade para rentabilizar algum custo que tenham tido e que não tenham recuperado no preço de venda. Agora, este tipo de equipamentos custam um bom dinheiro, admito que as pessoas fiquem chateadas. Mas isto é uma tendência que nós vemos cada vez mais, não é? Quer dizer, tu tens hoje em dia marcas de telemóveis que metem publicidade também lá no meio por exemplo, a Xiaomi, não é? Tu instalas uma aplicação e tens publicidade, tens outro tipo de marcas, não é só Xiaomi, tens mais marcas a fazer isso, a aparecerem publicidade nos menus, a aparecerem publicidade dentro dos próprios launchers. E é uma tendência que eu acho que nós não nos vamos safar, cada vez mais vai ser pior, mas que de facto, se as pessoas não demonstrarem alguma, não vou dizer revolta, mas pelo menos algum sentimento contra isto, cada vez mais nós vamos estar a ser dominados pela publicidade. E acho que hoje em dia já é muito, muito, muito chato. Aliás, tu vais ver um vídeo do YouTube na televisão ou numa dessas boxes, não é? E tu tens que capturar 2 ou 3 anúncios logo de início, é que nem sequer podes passar para a frente. Tens que os ver. Não é? E isso começa a ser chato, no fundo, Sim, para mas te é o obrigar a futuro. pagar uma subscrição. Infelizmente é o futuro, não é? Uma das maiores empresas do mundo tecnológicas é a Google e o principal negócio deles é a publicidade, não é? Claro. E isto Sim. cada vez mais nós vamos ser inundados com publicidade por todo lado, não é? Ainda hoje eu estava a ler uma notícia que não trouxe porque achei que não era muito relevante, mas pronto, acaba por encaixar um bocado até nesta notícia, que há uma empresa que está a desenvolver um formato para serem introduzidos anúncios de publicidade em jogos de PC. Um bocado à semelhança daquilo que é feito, por exemplo, nos jogos para smartphone, no Android e tudo mais, não é? Sim. Sim. Ou seja, tu estás a jogar e para desbloqueares, por exemplo, uma coisa qualquer, uma pistola nova ou um fato novo, uma coisa qualquer no jogo, não é? Vês um anúncio de publicidade e desbloqueias isso. E uma das empresas que, ao que parece, isto obviamente são rumores, não é nada confirmado ainda, ao que parece que está interessada em desenvolver em cima deste formato é a Electronic Arts, não é? Que é uma das maiores produtoras de jogos que existe, não é? E eu acredito que isto seja o futuro, nós vamos ser inundados por publicidade, porque cada vez mais o formato, por exemplo, de jogos gratuitos é o que melhor funciona. Tu tens muitos jogos free to play que vendem, que eles não vendem nada, não é? Porque eles são free to play, mas acabam por gerar milhões às empresas que os lançam, nomeadamente, por exemplo, o Call of Duty Warzone, que é um jogo gratuito. Aquilo tem milhões de jogadores e as pessoas gastam dinheiro a comprar fatiotas novas e umas coisinhas para pendurar nas armas aqui. E à primeira vista aquilo são coisas insignificantes e de valores baixos, mas o problema é que as pessoas gastam muito dinheiro nisso. Sim. E É o aquilo long acaba tail, por não é? gerar... Tu tens muita gente a gastar pouca coisa, mas é muita gente. Exatamente. Sim. E aquilo acaba por ser muito benéfico para eles. Por isso eu acredito que estes formatos assim de ou publicidade, porque há muita gente que não se dá a gastar dinheiro. Por exemplo, eu nunca comprei um item desses num jogo. Nem em Android, nem em Windows. Aquilo não é bem pay to win, porque na realidade tu tens um boné diferente dos outros, não te vai fazer ganhar, não é? Mas
Eu nunca gastei dinheiro nisso porque acho que é uma coisa que não vai trazer benefício nenhum no meu jogo, não é? Apesar de que muita gente o faz. E essas pessoas que não estão interessadas em gastar dinheiro, se calhar se for ver um anúncio, já não se importam. Sim. Um anúncio Sim, ou eu dois, admito que vem sim. um anúncio ou dois e desbloqueia qualquer coisa que o gajo até quer. Pronto, para a personagem dele. E avança. Opa, E a empresa continua a ganhar dinheiro porque acabou de passar um anúncio publicitário de 1 minuto ou 2 minutos ou o que for. A pessoa esteve ali a perder tempo a ver uma coisa que se calhar nem interessa, mas conseguiu o que queria, não é? E a empresa acabou também por ter ali um lucro, não é? Digamos assim, porque mostrou a publicidade. E em vez de ter, sei lá, 100.000 pessoas a comprar um artigo de 1,99€, como essas empresas muitas vezes vendem, têm 500.000 a ver o anúncio, não é? sim, sim. Não sei, mas Opa, parece-me que isto é o quando isso se futuro. aplica, eu percebo, obviamente que percebo o modelo de negócio e percebo o apelo, não é disso, é encaixar dinheiro. Mas quando são produtos que tu pagas, portanto, em produtos que são gratuitos, entendo e opá, pronto, faz parte das regras do jogo, tu já sabes que aquilo é gratuito, quando tu não pagas pelo produto é porque o produto és tu, não é? Ou seja, é tal história, é tu tens que ver a publicidade, no fundo é o teu, é a tua contraparte, não é? Tu tens que ver a publicidade para usufruir daquele serviço ou daquele produto que não pagaste por ele, ou que pagaste muito pouco. Agora, quando pagas bom dinheiro por uma coisa, tens que ser forçado a ver a publicidade, eu confesso que ainda não encaixei isso, não acho que esteja bem. Portanto, entendo o modelo de subsidiação, ou seja, em que tu pagas pouco ou não pagas nada e, portanto, faz sentido que o Sim, tenhas que sim. fazer de uma forma ou de outra. Agora, quando pagas pelo produto, pagas 50 ou 60€ por um jogo e depois tens que aturar a publicidade lá no meio do jogo, opá, em inglês isso é o double dipping, não é? Que Sim, sim. é molhar duas vezes. Tu já amaste o Já dinheiro à ganhaste com a cabeça, venda não do é? jogo e agora estás a E agora ganhar vais com. outra vez ganhar Mas com isso é o que publicidade lá muitas no meio. empresas fazem. Isso é o que muitas empresas fazem. É Aliás, verdade, a mas Electronic Arts é criticada por causa disso, porque lança um jogo inacabado e depois cobra pelos DLCs, que muitas vezes os sim, DLCs os trazem downloadable content, correções. sim, Exatamente, trazem correções do jogo. E tu sim, compraste sim. um jogo que pagaste 60€ por ele, por exemplo, que supostamente tem que vir completo, e na realidade o jogo vai estar completo quando tiver 3 DLCs em cima, e cada DLC vai custar mais 30€, por exemplo, cada um. Pois, 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 Quer pois. dizer, acaba por ser a mesma coisa e hoje em dia isso já é uma coisa, pá, não digo que toda a gente está de acordo com isso, mas já é uma coisa que as pessoas veem como normal. É. Tu compras um jogo que não está acabado e mais tarde vais ter que pagar mais para teres continuação do jogo. Porque senão tens o jogo Temos que lutar inacabado. contra isso e sai daqui um grito de revolta. É complicado, até porque é para isso que nós estamos, por exemplo, isto no mercado dos jogos, do software, isto está a tomar uma proporção muito grande. Por exemplo, começamos por ter jogos à venda beta, em que as Sim, próprias marcas dizem, as empresas dizem o jogo é sim, beta, sim. mas metem o jogo à venda e cobram o preço normal. Sim, E sim, tem sim. jogos que estão beta vários anos. Sim. E Tens aquilo o cara. as pessoas continuam a pagar, continuam a jogar. E o jogo é beta porque justifica tudo. E agora até estás numa parte pior, que é os Early Access, Sim. que são jogos que ainda estão muito Ainda piores do não que saíram, beta. mas tu, para ter acesso a eles Não, tens não, que pagar. já tens acesso a eles, ou seja, o jogo já é jogável, mas ainda está numa fase muito embrionária, que noutra altura nunca sairia para o mercado. Por exemplo, jogos, imagina teres um jogo single player que tem uma história, mas o jogo como está em Early Access, chegas a meio e aquilo acaba assim de repente e diz o jogo só está até aqui, futuramente iremos lançar o resto. Mas tu Yeah, pagaste 20 ou 30€ pelo jogo. sim. Mas já sabias que estava mal, não é? Já sabias que não estava Sim, completo. mas não tem lógica. Qual é a lógica disto? De vender jogos que estão inacabados? A Eles questão. querem ter testers, e eu compreendo a questão dos testers e as pessoas a testarem e a jogar, criam muito feedback e eles conseguem corrigir o jogo. E quando o jogo chegar a final, se algum dia chegar, porque estas empresas aproveitam isto do Early Access e do Beta, e isto dá para a vida toda, que assim justificam sempre os problemas, não é? Claro. Não, Mas a isto devia de questão. haver um limite. Claro, mas a questão, ou seja, e eu há uns tempos atrás tive uma conversa com alguns colegas. E que não tem nada a ver com os jogos, até tinha a ver com as casas, com o preço das casas, em que eu também dizia que o preço das casas estava exagerado. Por causa desta questão toda, dos preços Sim, das casas subiram muito nos últimos anos. sim, sim. E tive alguns que me disseram assim, mas está exagerado porquê? Então se a gente põe a casa à venda e a casa é vendida, é sinal que há procura para esse preço.
Portanto, quer dizer que nós não estamos a oferecer nada a um preço muito alto. Se as pessoas estão a comprar, é porque o preço está correto. Porque se o preço estivesse mal, as pessoas não compravam. E eu entendo essa lógica, não é? E nesta questão dos jogos incompletos, é a mesma coisa. Quer dizer, se eles dizem que aquilo está em estado beta, que não está pronto, não está acabado, mas as pessoas ainda assim querem pagar para ter acesso antecipado a um jogo, a jogá-lo, experimentá-lo, antes de ele estar acabado, as pessoas assumiram esse problema. Portanto, eu acho que as pessoas hoje em dia são muito pouco... não quero dizer críticas, à falta de melhor palavra, direi, mas são muito pouco exigentes relativamente àquilo que pagam, não é? Elas comem tudo aquilo que lhes põem à frente, e hoje em dia acho que há muito pouca... algumas pessoas, não são todas obviamente, e ainda bem que não é? Mas, e não tenho nada de mal não tenho nada contra as pessoas que o fazem. Ainda bem que o fazem, sinal que têm dinheiro e ajudam as empresas a crescer também, é sempre positivo. Mas que se torne a norma, que seja isso o normal, a gente pagar para ter um acesso a uma... custa-me Sim. porque eu não seria capaz de o fazer. E acho até certo ponto errado que se faça isso. Mas se as pessoas pagam, quem sou eu para dizer que está mal? Se as pessoas pagam, de facto, é porque há têm interesse nisso, não é? Portanto, vivemos num mundo capitalista e se há mercado, ainda bem que se aproveite. Sim. Mas que acho estranho, que para mim não dava, não. Para mim é estranho, é esquisito, mas quem sou eu? Não é? Se o povo gosta e faz, quem sou eu? Que faça um negócio e que comprem. Sim, e se as há empresas procura, que é o que não é? faz com que faz que os preços subam ou deixam, é essa procura mesmo, não é? Exatamente. Não é mais nada. Ora, já divagamos aqui um bocado, vamos continuar aqui nas notícias. E a nossa última notícia é uma notícia, não é muito tecnologia, apesar que está no mundo da tecnologia, mas não tem muito a ver com tecnologia. É uma notícia esta semana de um engenheiro que foi contratado pela Microsoft em 2017, que ele fazia testes no mecanismo de compra não sei de que era, mas pelo menos de Xbox Gift Cards era. Ou seja, ele fazia testes neste mecanismo para saber que tudo estava a funcionar corretamente. E ao que parece, este indivíduo, com o nome de Volodymyr Kazbashuk, espero não estar a dizer mal o nome do senhor, descobriu ali uma falha no sistema em que, mesmo testando a plataforma, não é? Ou seja, mesmo só a fazer testes à plataforma, a plataforma gerava códigos do Xbox Gift Card. O que é o Xbox Gift Card? Aquilo é um cartãozinho que traz um valor, não é? Que, por exemplo, eu compro um gift card da Xbox de 20 euros que depois me permite, na loja da Xbox, comprar os jogos ou conteúdo para os jogos com esse cartão. Aquilo traz um código que me permite fazer redeem dessa quantia na minha conta da Xbox. O indivíduo detectou que aquilo em teste gerava códigos válidos, ou seja, não gerava códigos dummy, não é? Ou de teste, e começou a ver ali o negócio da vida dele, não é? Aquilo não lhe custava nenhum e ele começou a vender esses códigos e, ao que parece, para receber em troca criptomoeda, não é? Que ele aí foi inteligente em fazer isso. O problema é que isto foi... apanharam aqui o indivíduo com esta estratégia, até porque ele conseguiu, segundo o que fala aqui na notícia, arrecadar mais de 10 milhões de dólares. Ou seja, o indivíduo não devia fazer mais nada, desde 2017, desde que descobriu esta falha, até então. Não devia fazer mais nada senão gerar códigos para colocar à venda, porque 10 milhões de dólares é inacreditável. E assim, ele foi declarado culpado, ele foi a tribunal, foi declarado culpado e sofreu uma sentença de 9 anos na prisão e ter que devolver à Microsoft cerca de 8,3 milhões de dólares. Se ele desde 2017 que anda a fazer isto e tem investido, por exemplo, em Bitcoin, neste momento deve ter bem mais do que os 10 milhões que desviou, não é? Porque o Bitcoin desde 2017 que cresceu substancialmente o seu valor, não é? Por isso... e além disso, ainda provavelmente vai ser deportado para o país dele, que é a Ucrânia, depois de devolver os 8,3 milhões de dólares, não é? Isto, pronto, os engenheiros nunca são de confiar, não é? Digas isso, pá.
Eu conheço alguns, pá, e aquilo é tudo malta um bocado duvidosa, não é? Tanto civis como informáticos, aquilo é tudo Tudo farinha do boa mesmo gente. saco. Mas pronto, foi uma história curiosa, não é? Sim. Ele para ter chegado à Microsoft é porque teve uma carreira boa e depois acabou por estragar tudo com esta situação, mas pronto, Vai passar uns anos na cadeia, mas se calhar ainda lucra um bocadinho com isso, que tendo em conta o aumento da Bitcoin. Estava aqui a ver se encontrava o preço de Bitcoin em 2017 para podermos comparar e sim, tentar fazer aqui umas 2017 foi contas. quando houve aquele boom muito grande que ela chegou a 17 ou 18 mil euros. Eu recordo-me disso, estávamos nós na faculdade. Sim. Depois disso chegou a descer para 3 mil e tal, 4 mil euros. Inícios de 2018. Por isso eu acredito que se ele tenha comprado nessa altura um Bitcoin a valer 4 ou 5 mil euros, hoje em dia vale cerca de 30 mil euros. Yeah. Chegou Por aos 10 isso, mil em novembro, chegou aos 13 mil em dezembro de 2017, mas sim. se tivesse sido em junho, valia 2 mil. Não é? Yeah. Hoje anda na casa dos 34, portanto. 34 mil dólares, não é? Sim, 34 mil dólares, sim. Sim. Sim, Portanto, mesmo que mas tenha sido no fim obviamente do ano, subiu 3 vezes. Portanto, os é, 10 milhões variam 30 milhões. exatamente. Pagando Ou os seja, 8 que lhe pagar sobram 8, 20 e tal milhões. sim. Sim, eu acredito que não Ganhou. seja assim, até porque ele andou a fazer isto durante muitos anos, isto não foi só de uma vez só, não é? Até porque daria Sim, muito claro. nas vistas, não é? Até estou curioso para saber como é que eles detectaram esta situação. Acredito que se calhar foi pelo movimento que eles estavam a ter de redeems de cartões que não estavam a ver esse fluxo entrar, não é? Porque 10 milhões já se começa a notar, não é? Sim, só muito código, tem que ser muito código gerado, não é? 10 milhões em códigos, quantos códigos é que ele Sim, gerou para dar 10 códigos de milhões de 5 euros? euros, 10 euros, 50 Pois, euros, não é? Porque aqueles códigos normalmente têm esses valores, não é? Tu não consegues gerar um código de 10 mil euros, não é? Acho que o pois, valor sim. máximo na altura que eu me recordo eram 50 euros ou 50 dólares, era assim uma coisa. Ahm, Foram muitos cartões, obviamente, ao longo do tempo. E isto certamente terá sido pelo movimento, né? Porque obviamente eles têm um delay entre o vender e as pessoas fazerem redeem do valor, não é? Até porque devem haver cartões que se danificam, eles vendem, as pessoas danificam, depois já não conseguem fazer redeem. Isso deve ter algum peso também. Mas 10 milhões é um valor muito, muito avultado para não fazer É, soar ali umas sirenes, não é? foi E eles goloso. devem. Eu se tinha feito aquilo por 1 milhão e tinha parado, tinha safado. Assim, Sim, se pronto, calhar ardeu. tinha safado, exatamente. Mas é verdade, ele se calhar se tinha sido menos goloso, provavelmente tinha safado, tinha ido, despedia-se, ia para a Ucrânia e tinha uma vida boa, não é? Agora Pois, assim, olha, vai ter, se calhar vai ter vida leva boa na mesma, não é? Vai ter 9 anos de prisão para cumprir, não é? pois. Mas pronto. E ficamos então por aqui no episódio em formato áudio desta semana. Relembro que nos podem ouvir no Spotify, no Google Podcasts ou então no nosso site em www.thinkgeek.pt e ainda nos podem acompanhar em direto no podcast aqui na Twitch ou então rever mais tarde no YouTube procurando por ThinkGeekPT. Deixamos ainda o nosso contacto para sugestões, correções ou qualquer outro tipo de feedback que nos queiram dar através do nosso e-mail thinkgeekpt@gmail.com. E um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana. E aqui na stream, não sei se está alguém aqui com alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Algum dos 50 pessoas que nos estão a ver aqui em direto na Twitch. Parece-me que não. Hoje tivemos um host aí do Snaptuga, muito obrigado. Bem, vou dar por terminada. Então aqui também a stream. Um abraço e até para a semana. Um abraço, até para a semana.